Olá, este é o SuperTech. Aqui a gente fala sobre tecnologia e finanças. Meu nome é Carlos Castro e hoje a gente vai falar sobre empreender na era digital. No mundo digital, há uma série de oportunidades para quem busca empreender. É só a gente ver aí o número explosivo, de startups, de fintechs. Então é interessante a gente trabalhar de uma maneira estruturada, e aqui eu trago e apresento para vocês um processo desenvolvido pela Singularity, em que falamos de transformação digital a partir de 6 etapas. São as 6 etapas conhecidas aqui como 6Ds. Eu vou ilustrar e percorrer essas etapas trazendo o exemplo da Kodak, o que ficou bastante conhecido no mercado como o efeito Kodak. Kodak, ela era uma empresa muito conhecida, em fotografia. Ela produzia câmeras, fotografias, mas quando você ia olhar ali o seu negócio principal, tinha muito mais a ver com os insumos para gerar a fotografia. Nós estamos falando de insumos químicos, filmes, do que a fotografia em si. O fato é que, quando a gente olha neste processo de 6Ds, contrapondo aqui com Kodak lá atrás e a era da digitalização, já entrando no primeiro passo, que é o D da digitalização, a Kodak ela sofreu, algumas dificuldades de entender ali o seu momento de inovar. Só para vocês terem uma ideia, a câmera digital ela foi inventada por um engenheiro da Kodak. No entanto, como a câmera digital ela canibalizaria o negócio fim, da Kodak, ela decidiu então não avançar. O resto, todo mundo sabe. A Kodak hoje não é uma empresa que atua mais, no ramo original, exatamente porque ela perdeu o timing da digitalização. O outro D que a gente traz aqui é o D da decepção. No caso da Kodak, ela decidiu não adotar a câmera digital porque, claro, no começo a qualidade da fotografia digital em comparação com a fotografia em película, em filme, a fotografia impressa, era uma qualidade muito, muito inferior. Quando você cria um modelo digital, é natural, No momento que você digitaliza para colocar isso, criar um negócio na internet, normalmente você passa por essa fase, que é a fase da decepção. Então, nesse exemplo da Kodak, uma das razões, que eles explicam do porquê eles não adotaram a câmera digital é porque a qualidade, de fato, era bastante decepcionante. Neste processo, veja que é um processo de avaliação que trabalha exatamente as histórias, de quem era analógico se tornou uma empresa digital. Haverá um momento em que, se você persistir e investir, você vai gerar a disrupção. O seu negócio digital ele vai começar a ganhar escala, aí vem a curva da exponencialização, quando você chega no terceiro D, que é o D da disrupção. Só para vocês terem uma ideia, a Kodak ela faturava 200 bilhões de dólares. Ela tinha 180 mil colaboradores no mundo, quando foi à falência. No mesmo ano em que a Kodak quebrava, o Facebook comprava o Instagram por 1 bilhão de dólares. O Instagram tinha menos de 10 pessoas, menos de 10 colaboradores. Instagram gerou uma disrupção no tema da fotografia, levando à falência uma empresa multinacional bilionária. O quarto D é da desmaterialização. Então, aquela câmera fotográfica, que era uma câmera física, eu costumo até dizer que era uma câmera eletrônica, olhando para o Instagram, ela se tornou então um aplicativo. Então, a câmera foi desmaterializada. Quando você olha um negócio digital, ele vai passar por essas etapas. E ele se tem potencial, então, de gerar escala quando ele for passível de desmaterialização. E aí vem um processo que é natural. Se o produto desmaterializa, ele desmonetiza. Quanto que a gente pagava
para fazer uma fotografia na década de 1980. Talvez vocês não saibam, pelo menos quem não viveu esta época, mas para fazer uma fotografia você tinha que comprar filme de 24 poses, 36 poses. Hoje, com seu celular, com os diferentes aplicativos, quanto custa fazer uma fotografia? O custo ele é marginal, né? Ele é praticamente zero. Então, na penúltima etapa do processo, o produto em si ele vai ganhar escala se ele alcançar o maior número possível de pessoas. Mas para isso, o valor ele tem que realmente reduzir e tender a zero. É o penúltimo D, que é o D da desmonetização. Quando ocorre a desmonetização, aí vem a democratização. Todo negócio exponencial, ele acontece quando chega no sexto D, que é o D da democratização. Então as pessoas passam a adotar, elas passam a usar, e o valor daquilo que você está produzindo é um valor realmente a custo zero para as pessoas. E aí a pergunta que você faz: legal, entendi que quando eu crio um modelo digital, ele vai necessariamente passar por essas etapas, só que você chegou à conclusão que o seu produto ele tem um valor para a pessoa grande, mas a pessoa não vai pagar absolutamente nada. Então, como que você monetiza o seu negócio? Na era digital, a monetização ela está exatamente nos dados que você vai capturar. Para que democratize, e aí nós estamos falando de impactar não milhões de pessoas, nós estamos falando de impactar bilhões de pessoas, são muitos os dados que você vai obter, né, dessas pessoas a partir do modelo de captura de dados que você criou. Aí você democratizou. O X da questão para que o seu negócio de fato aconteça e perenize é: como que eu vou monetizar esses dados? O que eu posso criar para gerar valor para a empresa a partir do momento que eu tenho os dados das pessoas? Aqui eu não tenho uma resposta padrão, não tenho uma resposta única. O que eu quero deixar aqui como reflexão é que no meio digital, na economia de dados, o negócio não está naquilo que a gente vê. Por que o Facebook pagou US$ 1 bilhão, né, pelo Instagram? Porque a partir da fotografia é possível extrair uma série de dados de comportamento e em cima desses dados de comportamento eu monetizo, por exemplo, com propagandas. A gente tem um universo amplo para poder criar novos modelos de negócios, porém a gente tem que ter essa visão, que é uma visão diferente, né, da época da economia tradicional. Então, nessa era digital, quais as lições que a gente tira da Kodak? Né? O que a gente está falando aqui de efeito Kodak. Primeiro, para as empresas centenárias, é fato, elas precisam buscar a inovação constantemente, né? Sob risco de, em algum momento, deixar de existir. Para as empresas que estão surgindo agora, as empresas novas, que buscam um negócio em escala, vê aí o número de startups e de fintechs, é natural que o processo se dê através dos 6Ds. O ponto só onde muitas das empresas elas acabam desistindo é exatamente naquela fase da decepção. Nem todos os negócios terão escala, nesse exemplo como a gente trouxe aqui do Instagram. Para negócios tradicionais, por exemplo, uma loja de roupa. Uma loja de roupa pode estar inserida no mundo digital? Sim, porque você pode trabalhar exatamente o lado dos dados. No mundo digital, o mercado ele é muito intensivo em serviços. Produtos eles vão se tornando commodity, ou seja, vai perdendo valor, né, a ponto de que num negócio escalar, esse valor tende a zero. O diferencial ele está sempre onde? No serviço. Qualquer que seja o tamanho da empresa, a preocupação que todos têm que ter é como trabalhar esses dados. Porque a gente entra agora numa coisa que chamamos de hiperpersonalização do atendimento. É aquele atendimento em que você, de fato, conhece muito bem os hábitos de consumo das pessoas, o momento de vida das pessoas, a situação financeira das pessoas. Então,
todos, sim, precisam estar atentos. Essa ideia e processo dos 6Ds, eles contribuem para que você organize sua empresa em torno disso, qualquer que seja o tamanho dela. A digitalização, ela abre oportunidade para todos. Todos podem ter negócios democráticos nessa era digital. Você tem dúvidas sobre tecnologia e finanças? Envie para a gente que a gente te responde.